Oi, vamos fazer mais alguns acessórios de acendio do Ivy. Pra ficar igualzinho, o ideal seria fazer de resina ou algo parecido com isso. Mas eu vou tentar fazer de um jeito mais rápido e mais barato. Primeiro a gente precisa fazer um molde, então eu desenhei mais ou menos o que eu tava vendo ali nas fotos de referência. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e copiar esse desenho que eu fiz. Dá pra ver que eu fiz por cima ali do contorno que eu fiz da minha própria mão, porque assim eu consigo saber o tamanho certinho. Pra fazer essas artes de cola quente, geralmente eu uso uma bandeja de vidro, mas eu vou usar essa lata? Não, não é uma lata. Esse vidro redondo, porque assim ele fica exatamente no formato curvo que a gente precisa para colocar na nossa mão. Espalhe um pouco de hidratante no vidro, porque assim fica mais fácil de tirar a cola depois. Agora a gente tem que copiar o desenho que a gente fez no nosso molde. Coloquei um pouco de água numa tampinha, que assim eu consigo modelar a cola enquanto ela tá quente, mas tem que tomar muito cuidado para fazer isso, para não colar os dedos. Também fica mais fácil de tirar do vidro depois se a gente fizer uma camada não muito grossa de cola, e não tem problema ficar fino, porque a gente pode ajeitar depois que tiver fora do vidro. Mas também não pode fazer muito fininho, porque senão na hora que a gente for tentar tirar do vidro pode rasgar. Eu recomendo você fazer até mais fino do que eu fiz no vídeo, porque vai ser mais fácil de tirar desse jeito. Agora a gente precisa tirar a cola do vidro. Eu tirei primeiro o molde que tava dentro e depois fui soltando aos pouquinhos. E ficou desse jeito. Ainda tava um pouquinho quente quando eu comecei a tirar, mas depois foi esfriando. Eu fui colocando mais cola em alguns pontos porque eu queria dar um pouco mais de volume. Vamos guardar agora essa peça porque a gente vai usar ela depois. Falei no outro vídeo que eu nunca tinha testado usar papel manteiga, então eu testei dessa vez e é um pouco ruim de tirar, por isso eu usei o hidratante aqui também pra ficar mais fácil, mas aí o papel fica um pouco frágil. Eu ainda prefiro usar uma superfície de vidro pra fazer esse tipo de coisa. Tô fazendo agora umas pecinhas que vão em cima do nosso dedo, o que vai ser tipo um anel. Fiz vários formatos pra escolher os melhores. E vou usar esse arame maleável pra encaixar tudo na mão. Fui modelando ele pra ficar mais ou menos do tamanho que eu queria, com o formato que eu queria, e cortei o que sobrou. E pros dedos eu fiz basicamente a mesma coisa. Pra parte do dedo eu fiz 3 anéis, um na base embaixo, um ali mais ou menos no meio e um bem em cima, já na altura da unha. Soltei os formatinhos de cola que eu fiz no papel e dei uma amassadinha pra ver se eles ficavam um pouco mais arredondados. Passei cola ali na parte de baixo e colei o arame. Tem que ficar segurando até a cola secar mais ou menos pra não sair do lugar, e a gente meio que já tem um anel. Eu passei um pouco mais de cola por cima depois pra reforçar. Também fiz umas linhas de cola na parte de cima pra dar um pouco mais de textura, sabe? Pra ter uns formatinhos. Vamos fazer os 2 primeiros anéis desse jeito, mas o último a gente vai fazer com uma unha postiça. Escolhe uma que seja do tamanho da sua unha mesmo e vamos colar ela no anelzinho menor. Tem que encaixar na sua mão mais ou menos assim. Também dei uma arredondada nas pontas dos arames pra não machucar na hora que eu estiver usando. E fiz um coraçãozinho de cola quente e colei em cima da unha, pra decorar, deixar bonitinho. Vou pegar o arame maior e colar na parte de trás do acessório da mão. Reforça com um pouco mais de cola depois e testa pra ver se deu tudo certo. O acessório da mão basicamente já tá pronto, a gente só precisa pintar. Aqui a gente não vai ter o fator transparência, né, que o delas tem, mas ainda assim a gente consegue fazer ficar bem parecido. Eu usei esmalte pra pintar o meu, mas dá pra usar tinta em spray ou alguma outra tinta. Eu tive que fazer muitas misturas pra chegar nesse tom, então o ideal seria você usar uma tinta spray já no tom certo. E na parte que seria transparente eu usei um esmalte num tom muito próximo do tom da minha pele, então eu acho que deu um efeito mais ou menos parecido com a transparência. Não tá idêntico, mas eu acho que foi uma boa solução. Vamos fazer agora o acessório de cabelo. Muita gente achou que aquele acessório era tipo um brinco, mas na verdade é mais uma presilha mesmo de cabelo. Por isso vamos procurar um grampo, um tic-tac, uma presilha velha pra gente ter a nossa base. Vou desenhar de novo no papel um molde copiando o formato da presilha, e não é um formato muito difícil de fazer. É como se fossem 2 asinhas, uma em cima da outra. Coloquei esse molde embaixo do papel manteiga e fui copiando os formatos com a cola quente, do mesmo jeito que a gente fez o primeiro. Só que dessa vez eu fiz uma base bem mais fininha. Eu fiz realmente só uma base para depois ir dando mais volume com mais cola. Fiz uns recortes para ficar com um formato mais definido. Fiz a mesma coisa nas 2 asinhas, tanto na grande quanto na pequena, e depois fui dando mais formato com mais cola. Ah, é bom ter bastante tubo de cola quente para fazer esse tipo de coisa, porque gasta bastante. Se você tiver só um tubinho ou 2, não vai ser o suficiente nem para começar. A gente precisa ter essas 3 peças para montar a nossa presilha. Vamos primeiro colar a asinha menor no topo do círculo, desse jeito. Segura até a cola esfriar para não sair do lugar. Eu coloquei uma miçanga azul bem no meio do círculo, mas aqui
serve uma pedrinha, uma peça de bijuteria, qualquer coisa que você tiver que seja mais ou menos parecido com isso. Aqui também eu dei uma adaptada nas cores, porque essa seria a parte que seria transparente, com um leve brilho holográfico, mas eu achei que rosa com glitter ficaria bonitinho também. Se você quer fazer para um cover ou que seja super parecido, pode usar esse esmalte que tem esse brilho holográfico, é porque eu realmente não tinha. A parte maior eu pintei com esmalte branco, mas ele era meio transparente, então foi só para dar um brilhozinho. Depois que tudo secar, a gente só precisa juntar tudo. Colei a presilha na parte de trás da peça maior e a asinha menor a gente cola bem em cima. E terminamos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários e por enquanto é isso. Beijo, tchau!